2 horas depois de eu sair daquele churrasco, meu marido e a filha dele chegaram à casa da mãe dele e encontraram um carro de advogado parado em frente ao portão. Um envelope amarelo estava preso na porta de entrada, e naquele momento toda a versão que eles tinham sobre quem realmente era o dono daquela casa começou a desmoronar diante da família inteira. Mas, para entender como tudo chegou a esse ponto, precisamos voltar àquela tarde. Voltar ao instante em que um simples copo de limonada derramado se transformou no último erro que meu marido permitiu que a filha dele cometesse comigo. Meu nome é Ashley Collins, tenho 45 anos. Durante 18 anos, trabalhei como professora do 3º ano antes de me afastar para ajudar a administrar a pequena empresa de reformas do meu marido. Até aquele sábado de junho, eu teria dito que tinha um casamento feliz. Não perfeito, mas feliz. Um daqueles relacionamentos construídos com o tempo, paciência e esforço. Um casamento em que você aprende a conviver com feridas antigas que não foram causadas por você e que você não pode consertar. Ryan e eu estávamos casados há 9 anos. Ele já tinha uma filha do primeiro casamento, Madison, de 22 anos, que estava no último ano da faculdade. Quando entrei na vida deles, eu sabia exatamente o que isso significava. Nunca tentei substituir a mãe dela. Nunca pedi para ser chamada assim, nunca quis ocupar esse lugar. Eu acreditava que respeito não precisava ser forçado, e que o amor de um filho adulto por alguém não podia ser exigido. Eu só queria tranquilidade. Queria que nós conseguíssemos funcionar como uma família, mesmo que fosse uma família complicada. Naquele sábado, a mãe de Ryan, Ellen, estava fazendo o tradicional churrasco de verão na casa dela, o mesmo encontro que organizava todo mês de junho desde que eu conhecia a família. Cheguei às 9 da manhã. Descarreguei 4 sacolas de compra sozinha, pendurei as luzes na varanda, organizei as mesas dobráveis e fiquei 2 horas em frente à churrasqueira debaixo do calor, porque Ryan disse que suas costas estavam doendo. Eu não me importei. Eu gostava de ajudar. Gostava de deixar o quintal da Ellen bonito. Ela sempre foi gentil comigo, do jeito discreto dela, mesmo quando outros membros da família faziam eu me sentir como se fosse apenas alguém ocupando um espaço temporário. Madison chegou atrasada, como sempre. Estava com os óculos de sol presos no cabelo e o celular na mão. Ela mal olhou para mim enquanto passava pela churrasqueira e ia direto falar com os primos. Eu estava levando uma bandeja de milho para a mesa quando virei para o lado, apenas um movimento normal em um quintal cheio de pessoas. Meu ombro encostou de leve nela. O copo de limonada que ela segurava virou um pouco, e algumas gotas caíram no tênis branco dela. Foi só isso. Nada além disso. Mas Madison se virou como se eu tivesse feito algo de propósito. Nunca mais encoste em mim. A voz dela atravessou o quintal inteiro. As conversas pararam. As tias olharam, os primos se viraram, e até uma pessoa ficou com o garfo parado no meio do caminho. No começo, eu até ri, achando que era uma brincadeira. Afinal, era apenas limonada. Tinha sido um acidente. Eu tinha acabado de passar horas preparando a comida favorita dela. Madison, foi sem querer. Eu nem. Você fez isso de propósito, ela me interrompeu. Você sempre faz isso. Sempre encontra uma maneira de chegar perto de mim ou me tocar, como se estivesse tentando provar alguma coisa. Senti meu rosto esquentar. Não era vergonha. Era incredulidade. Eu olhei ao redor procurando Ryan, esperando que ele aparecesse e dissesse alguma coisa, qualquer coisa, para lembrar a filha dele que eu estava ali desde as 9 da manhã, cuidando de tudo, até ficando horas diante da churrasqueira preparando comida para ela. Mas, em vez disso, vi meu marido se aproximando com aquela expressão que eu já conhecia. Aquele olhar de quem sempre se preparava para controlar as emoções de Madison antes de considerar os sentimentos de qualquer outra pessoa. Ele não perguntou o que tinha acontecido. Não olhou para o tênis dela molhado de limonada, nem para a bandeja que eu ainda segurava nas mãos. Ele simplesmente olhou para mim. A voz dele saiu fria e definitiva, como se ele estivesse repetindo uma frase que já tinha ensaiado na própria cabeça há anos. Peça desculpas para minha filha ou vá embora. Quero que entendam uma coisa sobre mim, eu nunca fui uma pessoa dramática. Eu não grito, não faço cenas, não saio batendo portas. Passei quase 2 décadas dentro de uma sala de aula com crianças de 8 anos, aprendendo a manter a calma mesmo quando todos ao redor estavam perdendo o controle.
Mas naquele momento, algo dentro de mim ficou completamente silencioso. Foi como a água de um lago ficando imóvel antes de congelar. Eu olhei para Ryan e esperei. Esperei que ele mudasse o tom, que dissesse algo como: "Vamos parar com isso. Os dois podem se acalmar." Esperei que alguém naquele quintal falasse por mim. A irmã dele, o cunhado, até algum dos primos que, minutos antes, estavam comendo a comida que eu preparei. Mas ninguém disse nada. Não, respondi apenas. Coloquei a bandeja de milho sobre a mesa, limpei minhas mãos no avental, tirei-o e dobrei cuidadosamente sobre a cadeira. Ellen estava perto dos degraus da varanda. Nossos olhos se encontraram por alguns segundos. Ela também não falou nada, mas havia algo na expressão dela que eu não conseguia entender naquele momento. Não parecia surpresa. Parecia outra coisa. Peguei minha bolsa que estava no balanço da varanda, caminhei até o carro sem olhar para trás e fui embora. O caminho até em casa foi tomado por um silêncio tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Eu não chorei. Lembro disso claramente, porque achei que choraria, mas as lágrimas simplesmente não vieram. Eu apenas dirigi, revivendo 9 anos da minha vida na minha mente e me perguntando quantas outras situações parecidas eu tinha aceitado em silêncio, sem nunca admitir para mim mesmo o que realmente estavam mostrando. Eu não fazia ideia, enquanto entrava sozinha na garagem de casa, que em algum lugar da cidade um telefone já estava tocando em um escritório de advocacia. Uma ligação que envolvia uma casa, uma decisão tomada 3 anos antes e um documento que mudaria completamente tudo. Quando cheguei, a casa estava silenciosa. Antes, aquele silêncio costumava parecer tranquilo. Naquele dia, parecia vazio. Fiquei parada na cozinha por alguns minutos antes de sequer colocar minha bolsa no chão. Meus olhos foram até o balcão, onde naquela manhã eu tinha deixado um bilhete para Ryan lembrando de comprar mais gelo para o churrasco. 9 anos. 9 anos de pequenos gestos assim. Pequenas demonstrações de cuidado que ninguém parecia notar enquanto estavam presentes, mas que talvez só fossem percebidas quando desaparecessem. Preparei uma xícara de chá, mas nem toquei nela. Sentei-me à mesa e, pela primeira vez em muito tempo, permiti que minha mente voltasse para todos aqueles anos. Em vez de ignorar os momentos difíceis como eu sempre fazia, comecei a enxergar cada detalhe que eu tinha tentado esquecer. Quando me casei com Ryan, Madison tinha 13 anos. Ela estava naquela fase complicada entre a infância e a adolescência, tentando entender a própria vida enquanto ainda carregava a dor do divórcio dos pais, mesmo que já tivessem se passado 2 anos. Desde o começo, eu fiz uma promessa para mim mesma: nunca tentaria substituir a mãe dela. Antes mesmo de levar minhas primeiras caixas para aquela casa, eu já tinha decidido que seria uma presença constante, alguém em quem ela pudesse confiar, mas jamais exigiria um lugar que eu não tivesse conquistado. Eu achei, talvez de forma ingênua, que se eu desse tempo, paciência e espaço suficiente, um dia Madison permitiria que eu fizesse parte da vida dela de alguma forma, sem me enxergar como uma invasora. Eu paguei o primeiro semestre da faculdade dela usando minhas próprias economias quando a empresa de Ryan passou por uma fase difícil e ele teve orgulho demais para pedir ajuda à mãe. Quando ela sofreu um acidente de carro no 2º ano da faculdade, fiquei 6 horas na sala de espera do hospital porque Ryan estava viajando a trabalho e só conseguiria voltar no dia seguinte. Naquela primavera, eu a levei a 3 consultas de acompanhamento, acompanhei 2 sessões de fisioterapia apenas para que ela não precisasse ficar sozinha esperando. No ano seguinte, organizei a festa de 21 anos dela nos mínimos detalhes. Planejei tudo, desde a decoração até as luzes espalhadas pelo quintal, porque certa vez ela comentou casualmente que sempre tinha sonhado com uma comemoração daquele jeito. Mas ela nunca disse obrigada. Nem uma única vez. Durante muito tempo, eu dizia a mim mesma que tudo bem. Que eu não fazia aquelas coisas esperando reconhecimento. Que carinho verdadeiro não deveria depender de agradecimento. Mas existe uma grande diferença entre não precisar ouvir um obrigada e ser tratada como se você fosse invisível. E, em algum momento, essa diferença começou a ficar confusa até para mim. Sempre que eu tentava conversar com Ryan sobre isso, com cuidado, sem acusar ninguém, sem transformar aquilo em uma reclamação, ele respondia da mesma forma. Dá um tempo para ela, Ash. Ela passou por muita coisa. E eu dei tempo. Dei 9 anos inteiros. Mas o tempo não aproximou Madison de mim.
Pelo contrário, parecia que algo dentro dela ficava cada vez mais distante. Como se ela tivesse decidido desde cedo que seria mais seguro me manter como alguém temporário do que permitir qualquer tipo de vínculo. Eu me lembrei do Natal de 2 anos atrás, quando ouvi ela chamar minha presença na vida do pai de um erro enquanto conversava com um primo na cozinha. Ela não sabia que eu estava parada atrás da porta da despensa e tinha escutado tudo. Naquela noite, contei para Ryan. A resposta dele foi apenas que talvez ela não tivesse querido dizer daquela maneira, que ela estava passando por uma fase difícil na faculdade. Sempre existia uma justificativa. Sempre havia um motivo. Um semestre complicado. Um término doloroso. Uma semana ruim. Em algum momento, por volta do 6º ano, eu parei de contar todas as desculpas. Porque naquele dia eu finalmente entendi, nunca foi sobre algumas gotas de limonada no tênis dela. Sentada sozinha na cozinha, com o chá esfriando na minha frente, percebi que aquele momento era o resultado de 9 anos de pequenas feridas que eu tentei ignorar. Pequenos sinais que eu apaguei da minha própria memória tantas vezes, até chegar ao ponto em que eu simplesmente não conseguia mais fingir que nada estava acontecendo. Meu marido tinha olhado nos meus olhos diante de toda a família dele e escolhido o momento de raiva da própria filha em vez da mulher que passou a manhã inteira preparando tudo para aquele encontro. Mas a pior parte nem foi a escolha. Foi a facilidade com que ele fez isso. A expressão no rosto dele mostrava que, para ele, aquilo nem parecia uma decisão. Eu ainda estava sentada na cozinha quando finalmente peguei meu celular, que tinha ficado dentro da bolsa desde o momento em que saí do churrasco. Havia 3 chamadas perdidas, todas do mesmo número, todas feitas nos últimos 40 minutos. No começo, não reconheci o contato. Mas o correio de voz deixou claro que era algo importante. Senhora Collins, aqui é David Harper, do escritório Harper Legal Group. Precisamos conversar com a senhora o quanto antes. Por favor, retorne nossa ligação ainda hoje, se for possível. Fiquei alguns segundos olhando para o telefone, tentando entender. Eu não conhecia nenhum advogado chamado Harper. Não tinha sofrido nenhum acidente, não estava sendo processada e não lembrava de ter assinado qualquer documento que justificasse aquele tom de urgência vindo de alguém que eu nunca tinha visto. Minha primeira ideia, por mais estranha que parecesse, foi que algo tinha acontecido com Ellen. Talvez ela tivesse passado mal, sofrido alguma queda ou algo pior. Pensei que estavam tentando falar comigo porque Ryan estava com o celular no bolso durante a discussão e o meu tinha ficado comigo. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu retornava a ligação. O telefone chamou 2 vezes antes que uma recepcionista atendesse. Assim que eu disse meu nome, percebi uma mudança na voz dela. Ela ficou mais cuidadosa, mais gentil, como alguém que sabe de algo que você ainda não descobriu. Senhora Collins, obrigada por retornar. O Sr. Harper gostaria de conversar com a senhora pessoalmente, se puder comparecer hoje. É sobre um assunto envolvendo Ellen Brooks. Meu coração apertou. Ela está bem? Está sim, respondeu rapidamente. Não tem relação com a saúde dela. É uma questão jurídica que ela pediu para o nosso escritório cuidar. O Sr. Harper acredita que seria melhor explicar tudo pessoalmente. Olhei para o relógio. Ainda não eram 4 da tarde. Pensei em Ryan e Madison. Provavelmente ainda estavam no churrasco, contando para todos a versão deles sobre o que aconteceu. Talvez nem tivessem percebido minha ausência ainda. Peguei minhas chaves no balcão. Minha xícara de chá continuava intocada, esfriando atrás de mim. Então saí de casa e fui até o outro lado da cidade sem imaginar que, dentro de menos de 1 hora, eu estaria sentada diante de um advogado ouvindo algo sobre a minha própria vida que eu jamais teria conseguido prever. O Harper Legal Group ficava no 2º andar de um prédio discreto de tijolos no centro da cidade. Era aquele tipo de lugar com portas de madeira pesada e uma recepcionista que oferecia água antes mesmo de você se sentar. Lembro de perceber como minhas mãos estavam geladas, mesmo com o calor daquela tarde. Minha mente continuava presa ao churrasco, ao olhar de Ryan, ao silêncio de todos naquele quintal, enquanto eu tentava me concentrar no motivo pelo qual estava ali. David Harper era um homem mais velho, talvez perto dos 60 anos, com uma calma de quem já precisou entregar notícias difíceis muitas vezes e aprendeu a fazer isso sem pressa. Ele apertou minha mão, indicou uma cadeira em frente à mesa dele e juntou as mãos antes de começar a falar.
Senhora Collins, obrigado por ter vindo com tão pouco aviso. Eu sei que essa situação é incomum, então vou tentar explicar tudo da maneira mais clara possível. Ele empurrou uma pasta em minha direção. Dentro dela havia documentos que eu nunca tinha visto antes, uma escritura de propriedade, um acordo de confiança e várias páginas cheias de termos jurídicos, com marcadores indicando partes específicas. E naquele instante, eu ainda não fazia ideia de que aqueles papéis estavam prestes a revelar uma verdade que mudaria completamente a forma como eu enxergava minha família. Meus olhos passaram rapidamente pela primeira página da escritura até pararem em um nome que eu jamais esperava encontrar ali. O meu. 3 anos atrás, explicou Harper, Ellen Brooks transferiu a propriedade da casa, a mesma onde aconteceu o encontro da família hoje, para um fundo legal no qual a senhora foi indicada como única beneficiária. A escritura foi oficialmente alterada e registrada em seu nome naquela época. Ryan e Madison continuaram morando lá por meio de um acordo informal que Ellen criou, mas a propriedade em si pertence à senhora desde que a transferência foi concluída. Eu fiquei completamente imóvel. Por alguns segundos, achei que tinha entendido errado. Pedi para ele repetir, porque aquilo não fazia sentido dentro da história que eu conhecia da minha própria vida. Aquela casa, falei devagar. A casa da Ellen. A casa onde estivemos hoje de manhã? Harper confirmou com a cabeça. Exatamente essa. Mas por que ela faria isso? E por que nunca me contou? Ele explicou que ele tinha procurado o escritório 3 anos antes, pouco depois de um problema de saúde que a havia assustado mais do que ela demonstrou para o restante da família. Ela queria garantir que a casa ficasse protegida e nas mãos de alguém em quem realmente confiava. Então Harper olhou para algumas anotações e começou a ler um trecho quase palavra por palavra, como se quisesse preservar exatamente o que ele havia dito. Ela foi a única pessoa que esteve ao meu lado sem que eu precisasse pedir e sem esperar nada em troca. Ele continuou. Ellen disse que a senhora foi a única pessoa que sempre a tratou como alguém importante, e não como uma obrigação. Naquele momento, minha mente voltou para todas as lembranças que eu tinha guardado. Os domingos em que eu levava Ellen às consultas com o cardiologista enquanto Ryan dizia que estava ocupado demais com o trabalho. O inverno em que percebi que o telhado dela estava vazando, encontrei um profissional e paguei o conserto do meu próprio bolso antes mesmo de Ryan descobrir que havia um problema. Eu nunca tinha feito nada daquilo pensando em receber alguma recompensa. Eu fiz porque gostava dela. Porque era assim que eu demonstrava carinho por pessoas que nunca me faziam sentir como um peso. Harper virou outra página da pasta. Existe uma condição ligada a esse acordo. Ele estruturou tudo para que Ryan e Madison pudessem continuar vivendo na casa com tranquilidade, desde que determinadas regras fossem respeitadas. Ele apontou para uma cláusula específica. Caso qualquer um dos dois, em algum momento, insultasse, ameaçasse ou humilhasse a senhora teria o direito legal de encerrar imediatamente a permanência deles na propriedade. O escritório ficou em silêncio. Eu pensei na voz de Madison ecoando pelo quintal. Não encoste em mim nunca mais. Pensei no olhar de Ryan, frio e distante. Peça desculpas para minha filha ou vá embora. Uma hora antes, naquele quintal, eu não fazia ideia de que estava pisando em um lugar que legalmente já era meu. Harper me observou com calma. A senhora deseja exercer esse direito? Não havia pressão na pergunta. Ele não estava tentando me convencer de nada. Era apenas uma decisão que precisava ser tomada naquele momento. E eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando compreender tudo o que tinha acabado de descobrir. Olhei para o meu antebraço, onde ainda havia uma pequena marca avermelhada do momento em que Madison passou por mim com força mais cedo, quando tentava chegar ao carro. Até aquele instante, eu nem tinha percebido aquilo como algo importante. Só notei quando estava sentada naquele escritório, sob a luz branca e fria do teto. Pensei em 9 anos sendo apenas aceita, mas nunca realmente acolhida. Pensei em todas as vezes que ouvi andar tempo a ela e engoli aquilo sem questionar. Em quantos momentos eu me diminuí, fiquei em silêncio e deixei minhas próprias dores de lado apenas para manter a paz naquela família. Mas eu não estava sentindo raiva da forma que as pessoas costumam imaginar. Eu não estava tremendo. Não estava gritando. O que eu senti era algo diferente. Era clareza. Como se uma porta dentro de mim estivesse se fechando lentamente.
Uma porta que eu nem tinha percebido que permanecia aberta há anos. Sim, respondi. Eu quero exercer esse direito. Harper fez um leve aceno com a cabeça. Parecia que ele esperava aquela resposta, mas queria que eu chegasse até ela por conta própria. Ele explicou os próximos passos, os documentos que já estavam preparados a pedido de Ellen, o chaveiro que estava de prontidão e a notificação oficial que precisaria ser entregue pessoalmente. Então perguntou se eu queria estar presente no momento da entrega. Pensei por alguns segundos e neguei com a cabeça. Não. Eu não preciso ver a reação deles. Só preciso que tudo seja feito da maneira correta, dentro da lei e sem criar mais confusão. Quando eu estava me preparando para sair, Harper mencionou mais um detalhe como se fosse apenas uma observação. Ellen havia pedido especificamente para estar na casa quando a notificação fosse entregue. Ela queria conversar com o próprio filho naquele momento, depois de tantos anos guardando silêncio. Eu ainda não entendia completamente o significado daquilo. Só sabia que, ao sair daquele escritório e caminhar sob a luz do fim da tarde, eu já não era a mesma mulher que tinha ido embora daquele churrasco 2 horas antes. Enquanto eu estava sentada naquela sala descobrindo a verdade sobre uma casa que eu nem sabia que me pertencia, Ryan e Madison continuavam no churrasco da Ellen. Pelo que descobri depois, eles estavam tranquilos. Como se nada tivesse acontecido. Eu só consegui entender aquela parte mais tarde, através das coisas que ele me contou, mas ela mostrava exatamente como os dois estavam enxergando a situação antes de tudo mudar. Segundo Ellen, Ryan passou o restante da tarde agindo como se o meu silêncio e a minha saída não significassem nada. Ele continuou preparando os hambúrgueres que ainda faltavam, riu com o cunhado falando sobre um jogo de futebol e, quando alguém perguntou para onde eu tinha ido, simplesmente deu de ombros. Ela precisava esfriar a cabeça. Vai ficar tudo bem. Madison, por outro lado, ficou sentada perto da piscina com uma prima, mexendo no celular e comentando ocasionalmente sobre a situação. Mas, na versão dela, eu era a pessoa exagerada. Ela contou como se eu tivesse criado um grande problema por causa de um simples acidente, como se ela tivesse sido a vítima daquela história. Mais tarde, durante o caminho de volta para casa, ele me contou que Madison chegou até a rir da situação. Ela vai voltar amanhã pedindo desculpas, teria dito ao pai, como se tivesse certeza de que tudo voltaria ao normal. E Ryan concordou. Para eles, aquele era apenas mais um episódio que seria esquecido. Eles não faziam ideia de que, naquele mesmo momento, tudo o que acreditavam possuir estava prestes a mudar. Ele disse a ela, meio brincando, que aquele era apenas o meu jeito de lidar com as coisas. Que eu ficaria magoada por um dia, talvez ficasse em silêncio, mas depois acabaria resolvendo tudo como eu sempre fazia. Na cabeça dele, não era exatamente crueldade. Era apenas a forma como ele tinha me enxergado durante todos aqueles anos. Eu era a pessoa compreensiva. A que sempre acabava cedendo. A que nunca tornava as coisas difíceis por muito tempo. Era assim que ele tinha aprendido a me definir. Mas naquela noite, tudo estava prestes a mudar. Ryan e Madison chegaram à casa pouco depois das 7, esperando encontrar uma noite comum. Talvez jantar, talvez conversar, talvez agir como se o episódio do churrasco já tivesse ficado para trás. Mas, quando entraram na rua, perceberam que havia algo diferente. Um carro desconhecido estava estacionado em frente à casa. Um homem de terno estava parado perto da entrada segurando uma pasta, e uma van de chaveiro permanecia alguns metros adiante. Segundo Ellen, Ryan chegou até a pensar por alguns segundos que tinha entrado na casa errada. David Harper se apresentou com a mesma calma que tinha demonstrado comigo mais cedo. Sem pressa, sem elevar a voz, explicou que representava Ellen Brooks e que tinha documentos importantes relacionados à propriedade. Confuso, Ryan perguntou se havia acontecido alguma coisa com os bens da mãe. Ele imaginou que fosse algum tipo de atualização ou procedimento comum sobre o patrimônio dela que ele ainda não conhecia. Harper apenas estendeu o envelope. Ryan abriu ali mesmo, na varanda. Ele me contou que observou o rosto dele enquanto ele lia as primeiras linhas. Ela viu a expressão dele mudar aos poucos, como se a realidade estivesse finalmente alcançando seus pensamentos. A escritura era clara. Oficial. Sem espaço para interpretação. Ashley Collins era a proprietária legal da casa desde 3 anos antes. Isso é absurdo, disse Madison.
Ela pegou os papéis das mãos do pai e começou a ler rapidamente, como se estivesse procurando algum erro. Alguma falha no documento. Qualquer detalhe que pudesse fazer aquela situação desaparecer. Isso deve ser falso. A vovó nunca faria uma coisa dessa sem contar para a gente. Harper permaneceu tranquilo diante da reação dela. Sem discutir, abriu a pasta e começou a colocar os documentos sobre o corrimão da varanda, um por um. A escritura registrada em cartório. O contrato do fundo. As certificações legais do advogado. Tudo estava documentado. Tudo era válido. Tudo tinha sido oficializado anos antes daquela discussão no churrasco. Não havia nenhum erro para encontrar. Ryan olhou para a mãe, que estava alguns passos distante, em silêncio. Um silêncio incomum para Ellen, uma mulher que sempre tinha algo a dizer. Mãe, isso é verdade? Ellen não respondeu imediatamente. Mais tarde, ela me contou que tinha imaginado aquele momento inúmeras vezes nos últimos 3 anos. Ela pensou em como explicaria tudo, em como escolheria as palavras certas, em como evitaria machucar o filho. Mas ali, parada naquela varanda e vendo a expressão no rosto dele, percebeu que não queria mais suavizar a verdade. Não depois de tudo. É verdade, respondeu ela simplesmente. Madison elevou a voz, ainda sem acreditar. Você deu a nossa casa para ela? Para Ashley? Por quê? Segundo Ellen, a resposta saiu baixa, mas firme. Porque ela foi a única pessoa que realmente mereceu. Ryan ainda não estava pronto para aceitar aquilo. Para ele, aquela não era apenas uma surpresa. Era a descoberta de que a vida que ele achava controlar nunca tinha sido exatamente como imaginava. Ryan disse a Harper que aquilo só podia ser algum tipo de engano. Afirmou que havia passado anos tentando proteger a estabilidade da família e que nenhum tribunal aceitaria uma transferência de propriedade feita sem o conhecimento dele. Harper, mantendo a mesma calma de sempre, explicou que a situação não funcionava daquela maneira. A transferência nunca precisou da aprovação ou autorização de Ryan. A casa era de Ellen. A decisão era de Ellen. E ela tinha todo o direito legal de deixar o imóvel para quem quisesse. Existe também uma condição ligada ao acordo, acrescentou Harper, abrindo a página marcada na pasta. Cláusula 8. Caso qualquer um dos dois seja considerado responsável por insultar, ameaçar ou humilhar a Sra. Collins, o direito de permanência na propriedade será encerrado imediatamente. A expressão de Ryan mudou novamente. Dessa vez, não era apenas confusão. Era preocupação. Ele olhou para Madison. Madison desviou o olhar. Ninguém pode provar que alguma coisa aconteceu hoje, disse Ryan, agora com a voz mais baixa e cuidadosa. Parecia alguém começando a perceber, tarde demais, que a situação tinha mudado completamente antes mesmo de ele entender o que estava acontecendo. Foi só um acidente. Um mal-entendido. Harper abriu uma segunda pasta, menor que a primeira, e colocou ao lado da escritura sobre o corrimão da varanda. Vamos chegar a essa parte, respondeu ele. Mas antes, a Sra. Brooks tem algo que gostaria de dizer. Ryan tentou passar por Harper e entrar na casa. Disse que aquilo precisava ser resolvido lá dentro, longe da rua e dos olhares dos vizinhos que provavelmente observavam tudo de suas varandas. Mas Harper não saiu do lugar. Apenas levantou uma das mãos, mantendo a mesma tranquilidade, e explicou que, até a questão da cláusula 8 ser analisada, Ryan não tinha autoridade para agir como dono daquela propriedade. Você está falando sério? Ryan perguntou, incrédulo. Vai ficar na varanda da minha mãe dizendo que eu não posso entrar na minha própria casa? Harper respondeu sem agressividade, apenas com os fatos. Essa não é a sua casa. Legalmente, não é. Não tem sido há 3 anos. Madison ficou em silêncio. E, de alguma forma, aquele silêncio preocupou ele mais do que a explosão de raiva dela no churrasco. Ela permaneceu perto do corrimão da varanda, abraçando os próprios braços, olhando para a escritura ainda aberta nas mãos do pai. Parecia esperar que as palavras no papel mudassem sozinhas, que de alguma forma se transformassem em algo menos definitivo. Harper então abriu a segunda pasta. A cláusula 8 exige documentação antes de ser aplicada.
A senhora Brooks imaginou que essa situação poderia acontecer em algum momento, considerando o padrão de comportamento que ela observou ao longo dos anos. Por isso, pediu que eu reunisse todos os registros e evidências disponíveis. Ele fez uma pausa antes de continuar. Quero deixar claro, isso não foi preparado hoje. Esse material foi sendo reunido ao longo do tempo. Então ele começou a colocar os documentos sobre a mesa improvisada, um por um. E cada item revelava uma parte da história que Ryan e Madison nunca imaginaram que Len tivesse guardado. Um pequeno vídeo gravado por um dos primos mais novos durante um jantar em família, meses antes, apareceu entre os documentos. Nas imagens, Madison era vista me chamando de a substituta do pai, autossuficiente para que todos à mesa ouvissem. E o pior, Ryan apenas riu da situação em vez de corrigi-la. Também havia 3 declarações escritas de familiares que tinham presenciado comportamentos parecidos ao longo dos anos. Eles haviam contado discretamente para Ellen na época, sem imaginar que aquelas conversas um dia poderiam se tornar importantes. Além disso, havia 2 mensagens que Madison tinha enviado para uma prima. Eram capturas de tela que chegaram até Ellen em algum momento, com comentários tão cruéis sobre mim que até Ryan demonstrou desconforto ao ler por cima do ombro de Harper. Por último, estava a própria declaração de Ellen, escrita naquela mesma tarde, descrevendo exatamente o que ela tinha visto no churrasco. O esbarrão no ombro. O grito de Madison. A ameaça de Ryan, ou peça desculpas ou vá embora. E a minha saída em silêncio. Isso não prova nada, disse Ryan. Mas a voz dele já não tinha a mesma segurança de antes. Agora ele apenas analisava os documentos, em vez de tentar negar tudo. Foi então que Ellen deu um passo à frente. Em 9 anos, eu não acho que tenha ouvido você levantar a voz para o seu filho uma única vez, ela começou. Nem mesmo quando eu soube, por outras pessoas, de algumas discussões entre vocês. Você sempre foi a pessoa que mantinha a paz na família. Você absorvia os conflitos, tentava evitar problemas maiores e fingia que algumas coisas não eram tão sérias. Ela fez uma pausa. Mas hoje eu parei de fazer isso. A voz dela não era alta, mas cada palavra carregava peso. Eu vi tudo. Vi Madison gritar com Ashley por causa de um acidente. Vi você mandar sua esposa pedir desculpas ou sair, sem sequer perguntar o que realmente tinha acontecido. Ellen olhou diretamente para o filho. Eu observei pequenas situações como essa durante anos e sempre pensei que não era meu lugar interferir no casamento de vocês. Eu estava errada. Era exatamente o meu lugar, porque eu vi uma mulher que sempre esteve presente para essa família ser tratada como se não fizesse parte dela. Ryan ficou parado, sem reação, segurando os papéis nas mãos. Mãe? Eu ainda não terminei, respondeu Ellen. Ela respirou fundo antes de continuar. Você tem uma filha que precisava de limites há muito tempo. Mas, em vez de ensinar esses limites, você deu permissão todas as vezes. E eu deixei acontecer porque não queria criar mais conflitos em uma família que já tinha problemas suficientes. Ela balançou a cabeça. Esse foi o meu erro. E eu não vou cometer o mesmo erro novamente. Pela primeira vez, a postura de Madison começou a desmoronar. Ela tinha permanecido rígida durante todo o discurso da avó, tentando manter a aparência de controle. Mas agora seus ombros começaram a tremer. Quando falou, sua voz saiu baixa, quase irreconhecível para alguém acostumado a vê-la sempre tão firme. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Foi só um acidente. Eu reagi. Ele respondeu com mais suavidade, mas sem voltar atrás. Esse é o problema, Madison. Você vem reagindo dessa forma há 9 anos. Ela olhou para a neta. A diferença é que essa foi a primeira vez que a sua atitude teve uma consequência real. Harper deixou alguns segundos para que todos absorvessem o que tinha acabado de acontecer. Depois, finalmente voltou a falar. Considerando os documentos apresentados e o depoimento da Sra. Brooks, que foi testemunha direta do ocorrido hoje, as condições previstas na cláusula 8 foram cumpridas. A partir deste momento, o acordo de permanência está encerrado. A Sra. Collins autorizou um prazo de 30 dias para que vocês encontrem outro lugar para morar e retirem seus pertences da propriedade. Ryan olhou para a mãe. Depois olhou para o chaveiro, que ainda guardava tranquilamente ao lado da van. Por fim,
encarou a escritura em suas mãos, como se alguma parte dele ainda esperasse que o papel mudasse de alguma forma se ele olhasse por tempo suficiente. Mas não mudou. Eu preciso conversar com a Ashley, disse-lhe em voz baixa. Harper apenas respondeu. Essa é uma decisão sua. Mas eu aconselho que pense com cuidado no que pretende dizer e no motivo pelo qual quer dizer isso antes de fazer essa ligação. Ryan não respondeu. Ele apenas permaneceu parado na varanda daquela casa onde tinha vivido por tantos anos, segurando a prova de que, na realidade, ela nunca tinha sido dele. Ao lado dele, Madison chorava em silêncio. E Ellen observava tudo sem qualquer sensação de vitória. Não havia prazer no olhar dela por estar certa. Apenas existia um tipo de alívio cansado, como alguém que carregou um peso por tempo demais e finalmente conseguiu deixá-lo no chão. Naquela noite, Ryan me ligou 11 vezes. Eu sei porque só fui olhar meu celular por volta das 9 da noite, enquanto estava sozinha no quarto de hóspedes da casa da minha irmã, em outra cidade. Eu tinha ido direto para lá depois de sair do escritório de Harper, sem sequer passar em casa. Eu ainda não sabia se queria ver a expressão de Ryan no momento em que ele finalmente entendesse tudo. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu não deveria estar naquela garagem quando isso acontecesse. Não atendi nenhuma ligação. Não foi por vingança. Eu simplesmente ainda não sabia o que dizer. Depois de tantos anos trabalhando com crianças, eu aprendi uma coisa importante: as conversas mais difíceis não devem acontecer quando alguém está tomado pela raiva. Nem quando o outro lado também está. Madison me enviou 2 mensagens. A primeira era curta. Por favor, liga para o meu pai. A segunda veio cerca de 1 hora depois. Era mais longa, mais desesperada. Ela dizia que tudo tinha saído do controle e que nunca imaginou que a situação chegaria tão longe. Eu li as 2 mensagens e coloquei o celular virado para baixo sobre a mesa de cabeceira. Não era que eu não sentisse nada ao ler aquilo. Eu senti. Mas sentir algo e estar pronta para responder são coisas completamente diferentes. E eu ainda não estava pronta. Muito tempo depois, quando a poeira tinha baixado e nós finalmente conseguimos conversar como 2 adultos, em vez de 2 pessoas presas em lados opostos de uma ferida, Ryan me contou o que aconteceu naquela noite. Ele ligou novamente para a mãe, esperando que ela voltasse atrás. Que dissesse que tudo tinha sido apenas um mal-entendido. Que talvez ainda houvesse uma maneira de desfazer aquilo. Mas Ellen não voltou atrás. Segundo Ryan, ela disse: Eu avisei você durante anos. Eu falei várias vezes que, se continuasse permitindo que Madison tratasse Ashley como uma estranha dentro da própria casa, você perderia algo que não conseguiria recuperar. Ela fez uma pausa antes de completar. O problema é que você nunca acreditou que isso realmente fosse acontecer. Ryan me contou que ficou em silêncio por muito tempo depois daquela conversa. Mais tempo do que gostaria de admitir. E, naquele silêncio, começaram a aparecer lembranças que ele passou anos evitando enxergar. Coisas que sempre estiveram diante dele, mas que ele nunca parou para realmente observar. Ele pensou no telhado da casa da mãe. 2 invernos antes, ele tinha percebido que havia telhas novas, tinha notado a mudança, mas nunca perguntou quem tinha pago pelo conserto ou quem tinha encontrado o profissional responsável. A resposta era simples: tinha sido eu. Eu tinha feito tudo em silêncio, como fazia tantas outras coisas por aquela família. Não porque queria reconhecimento, mas porque havia algo que precisava ser resolvido e ninguém mais estava tomando a iniciativa. Ele lembrou também das consultas de Ellen. 3 anos antes, ela tinha enfrentado um problema no coração que exigiu vários exames e acompanhamentos durante meses. E era eu quem a levava a cada consulta. Eu sentava ao lado dela nas salas de espera, segurava sua mão durante os exames e ficava presente em cada momento de preocupação. Enquanto isso, Ryan mandava mensagens pedindo desculpas, dizendo que estava cheio de trabalho e que não conseguiria ir. Ele não esteve em nenhuma daquelas consultas. Nenhuma. Depois ele se lembrou da cirurgia do ano seguinte. Ellen precisou colocar uma prótese no quadril e ficou semanas com dificuldade para se movimentar. Durante as primeiras 2 semanas de recuperação, fui eu quem ficou no quarto de hóspedes da casa dela. Eu organizava os remédios, preparava as refeições e ajudava até nas tarefas mais pessoais durante a madrugada, quando ela tinha vergonha de pedir aquele tipo de ajuda ao próprio filho.
Ryan tinha ido visitá-la apenas 2 vezes naquele período. E cada visita durou menos de 1 hora. Então ele começou a pensar em todas as outras coisas. As contas da casa. Os impostos do imóvel que ele sempre presumiu que a mãe cuidava sozinha. As renovações do seguro. Os pequenos reparos que pareciam se resolver automaticamente. Ele nunca parou para perguntar como tudo aquilo continuava funcionando. Apenas se sentia aliviado por não ser uma responsabilidade dele. Sem perceber que alguém tinha assumido aquele peso no lugar dele. Quando Ryan ligou novamente para a mãe, já perto da meia-noite, ele me contou que a voz dele falhou de um jeito que não acontecia desde a infância. "Por que você nunca me contou?" perguntou ele. "Por que deixou eu descobrir tudo desse jeito, na frente de todo mundo?" A resposta de Ellen foi calma, mas firme. E essa foi a parte daquela noite que Ryan repetiu para mim várias vezes nas semanas seguintes, como se precisasse ouvir as próprias palavras para acreditar que aquilo realmente tinha acontecido. Ashley nunca pediu essa casa. Na verdade, ela nunca pediu nada durante 9 anos. Nada. Ellen continuou. "Eu dei a casa para ela porque ela conquistou minha confiança de centenas de maneiras pequenas que você nunca percebeu. Porque você estava tão ocupado tentando proteger os sentimentos da sua filha que não percebeu que sua esposa era justamente a pessoa que nunca reclamava." Ela respirou fundo antes de terminar. "Eu não fiz isso para castigar você, Ryan. Eu fiz porque era a única coisa que eu tinha que realmente podia oferecer. E eu queria deixar para alguém que de fato demonstrou merecer." Pela primeira vez, ele começou a entender que aquela casa nunca tinha sido apenas uma propriedade. Era o reconhecimento de tudo aquilo que eu tinha feito e que ninguém parecia notar. Ele não teve uma resposta para aquilo. Mais tarde, Ryan me disse que simplesmente não havia uma. Pela primeira vez em muito tempo, ele conseguiu enxergar com clareza o quanto tinha escolhido não perceber certas coisas. E também percebeu o preço que isso tinha cobrado da única pessoa que nunca exigiu ser reconhecida. Ryan e Madison saíram da casa em menos de 3 semanas, antes mesmo do prazo de 30 dias que Harper havia estabelecido. E, de certa forma, acho que essa decisão dizia muito. Não houve processo. Não houve uma longa batalha pela escritura. Não houve tentativa de contestar a transferência da propriedade. No fundo, acredito que Ryan entendeu que não havia mais nada para discutir. Os documentos estavam corretos. A história dos fatos era clara. E, em algum lugar por trás do choque inicial, ele também sabia que aquilo era justo, mesmo que justiça fosse exatamente a coisa que ele menos queria aceitar naquele momento. Eu me mudei para casa em uma tarde tranquila de terça-feira, em julho. Minha irmã me ajudou a carregar as caixas pelos mesmos degraus da varanda onde tudo tinha começado a desmoronar um mês antes. No início, foi estranho. Eu já tinha passado tantas vezes por aqueles cômodos como uma visitante. Agora, pela primeira vez, aquele lugar realmente era meu em todos os sentidos legais. Naquele primeiro fim de semana, fiz algo que não fazia há anos. Cuidei do jardim. Ele tinha deixado aquela parte da casa um pouco abandonada durante sua recuperação. Então passei horas retirando ervas daninhas dos canteiros que antes eram tão bonitos. Plantei novas flores perto da cerca dos fundos, exatamente onde eu lembrava que ela costumava cultivar dálias. Em um armário no corredor, encontrei uma caixa antiga cheia de fotografias da família. Fotos de Ellen quando era jovem. Fotos de Ryan quando era criança. Fotos de parentes que eu reconhecia e outros que nunca tinha conhecido. Eu mandei restaurar algumas delas e coloquei de volta na escada, no lugar onde sempre deveriam ter ficado. Porque, independentemente do que tinha acontecido entre Ryan e eu, aquela casa guardava a história inteira de Ellen. E eu não permitiria que tudo aquilo fosse apagado pelos problemas que vieram depois. Um mês depois da minha mudança, Ellen perguntou se poderia organizar outro churrasco. Eu aceitei antes mesmo que ela terminasse a pergunta. De alguma forma, parecia importante continuar aquela tradição. Eu não queria deixar que uma tarde terrível fosse a única lembrança associada àquele lugar. Mas dessa vez foi diferente. Foi menor. Mais tranquilo. Não havia gritos atravessando o quintal. Não havia ameaças. Não havia pessoas esperando para descobrir de que lado cada um ficaria. A irmã de Ellen levou sua famosa salada de batata.
Um dos primos ficou responsável pela churrasqueira sem reclamar. E eu passei a maior parte da tarde sentada ao lado de ele no balanço da varanda, observando o quintal se encher de pessoas que realmente queriam estar ali. Algum tempo depois, Ryan entrou em contato. Não foi uma mensagem ou uma ligação. Foi uma carta escrita à mão que chegou pelo correio. Isso me surpreendeu. Reconheci a letra dele no envelope antes mesmo de abrir. Dentro, ele escreveu sobre os anos em que se preocupou mais em administrar as emoções de Madison do que em proteger o nosso casamento. Falou sobre todas as desculpas que criou sem perceber quantas vezes tinha feito isso. Falou sobre a pessoa que estava tentando se tornar agora que finalmente tinha parado de ignorar aquilo que estava diante dele. Ele não pediu a casa de volta. Na verdade, não pediu nada. Acho que, naquele momento, ele já entendia que não havia mais nada que pudesse exigir. Li a carta 2 vezes, sentada à mesa da cozinha enquanto a luz do fim da tarde entrava pela janela. Depois, dobrei o papel com cuidado e guardei em uma gaveta. Não porque queria esquecer, mas porque algumas lembranças não existem para machucar. Elas existem para lembrar quem nós éramos antes de finalmente escolhermos a nós mesmos. Eu não rasguei a carta. Não porque ainda existisse alguma mágoa dentro de mim, mas porque naquele momento já não havia raiva. O que restava era uma paz silenciosa, aquela sensação de quem finalmente aceitou tudo o que aconteceu. Mas eu também não respondi. Não por ressentimento. Apenas porque algumas portas se fecham não por causa de ódio ou vingança, mas porque, quando você finalmente atravessa o outro lado delas, percebe que encontrou exatamente aquilo que precisava. E isso é suficiente. Eu penso muito naquele churrasco até hoje. Naquele dia em que tudo desmoronou diante de uma família inteira. Por muito tempo, achei que tinha saído daquele quintal perdendo tudo. Um marido. Uma família. 9 anos tentando fazer parte de algo. Mas agora, sentada nesta varanda, cercada pelo jardim que plantei com minhas próprias mãos e dentro de uma casa cheia de pessoas que realmente me enxergam, eu vejo aquela história de outra forma. Eu não perdi uma família naquele dia. Eu apenas parei de confundir tolerância com pertencimento. Eu finalmente percebi que passei anos tentando conquistar um lugar onde, na verdade, eu nunca precisei implorar para estar. E caminhei em direção à família que, silenciosamente, já vinha me escolhendo há muito tempo, através de centenas de pequenos gestos que eu quase deixei de perceber. Na manhã daquele churrasco, eu achei que sair daquele quintal seria o pior momento da minha vida. Hoje eu sei que foi justamente ali que comecei a construir uma vida que realmente pertencia a mim. Se essa história tocou você, quero saber, em que momento você teria colocado o seu próprio limite? Você já viveu uma situação em que precisou parar de aceitar menos do que merecia das pessoas que deveriam cuidar de você? Compartilhe nos comentários e me conte de onde você está acompanhando esta história. Eu sempre fico impressionado em ver até onde essas histórias chegam. Todos os dias, compartilhamos histórias como a de Ashley, jornadas sobre família, escolhas difíceis e a força silenciosa que existe em finalmente escolher a si mesmo. Então, se essa história ficou com você, acompanhe o canal e fique por perto. Sempre existe uma nova história esperando para ser contada. Obrigado por viver esse momento comigo. Vamos continuar.